Ok. Ah, Antes de mais, muito obrigado pelo convite pela doutora Silvia Curado por participar neste simpósio. Eu estou aqui hoje para vos falar de uma nova tecnologia que promete revolucionar a maneira como fazemos experiências no laboratório e medicina na clínica. E essa técnica é a CRISPR-Cas9. E esta técnica permite-nos, pela primeira vez, reescrever o nosso DNA. Ou assim parece. Vamos ver. Para começar, todos sabemos que o DNA tem sido alvo de muita atenção nestes últimos tempos. E é porque agora é possível utilizar o DNA como método de diagnóstico. Portanto, temos precisão molecular para determinar características que podem levar a determinadas doenças. E então, o que antigamente se faria talvez por olhar a um radiograma, agora pode-se atingir ainda mais informação olhando à sequência do ADN da pessoa, que está aqui no lado esquerdo. E existem até companhias, como a 23andMe, em que só é preciso tirar um pouco de saliva e envia-se essa amostra e eles sequenciam o ADN e prometem revelar várias informações sobre a sua família ou sobre as doenças que pode padecer. E porquê é que isto é importante? É porque existem de facto várias doenças sobre as quais se conhece a causa genética. O exemplo mais famoso será talvez da anemia falciforme. Na anemia falciforme foi a primeira doença molecular. Porquê? Porque é uma doença em que se sabe exatamente que par de bases no ADN é responsável por ela. E como podem ver aqui em cima, são glóbulos vermelhos normais, esta estrutura bicôncava, mas quando existe uma simples mutação naquele AT, há uma mutação que leva a uma diferença no aminoácido e essas proteínas depois formam estas células com esta forma muito diferente e não são funcionais. E então, isto foi já no século passado, mas de facto o primeiro exemplo em que havia uma doença que pode levar à morte e que é provocada por uma base de ADN só. E então sabemos esta doença e se fosse possível, talvez, fazer algo sobre isto, ter controle sobre este tipo de má sorte genética. E é como se um homem quisesse ser um controle editorial do genoma. Tem-se o genoma e quer-se reescrever o genoma para que esta doença não seja parte dele. Esta mutação que causa a doença não seja parte dele. Isto tem sido parte da ficção científica por muitas décadas. Mas pensamos, alguns de nós agora, que é possível, que é parte da realidade. E é possível graças à tecnologia CRISPR-Cas9. E de uma forma muito simples, esta tecnologia CRISPR-Cas9, primeiro descoberta em bactérias, é assim que elas lidam com infecções bacterianas. Esta tecnologia eu comparo-a a uma função no Microsoft Word que permite procurar e substituir. Se o genoma for um documento Word texto, esta tecnologia permite-nos buscar o genoma inteiro e alterar exatamente aquilo que queremos. E esta tecnologia tem dois componentes muito importantes. Tem uma enzima, que é a Cas9, que está aqui em grande, e depois tem um guia, que é feito de RNA. E a Cas9, a enzima em si, que corta ADN, não vê. É como se tivesse uma faca, mas não sabe onde pode cortar. E então precisa desse guia de ARN, que é como se fosse o cão-guia, que lhe vai dizer onde cortar. E é por isso é que esta tecnologia é tão poderosa. Porque nós no laboratório podemos desenhar esse ARN para hibridizar, para se ligar a qualquer sequência de ADN que se queira. E
por isso é tão poderoso. Temos a sequência do genoma humano já desde 2001 e o custo de sequenciar o genoma baixou tanto que agora por $1000 consegue sequenciar um genoma humano inteiro. Então podem imaginar que com essa sequência em mão posso depois desenhar guias da ARN para cortar onde queira. E no meu caso pessoal, aquilo que fizemos na altura, quando estava no doutoramento em Harvard, em 2012, 2015, focámos numa doença de proporções globais. E essa doença era a SIDA. E havia um obstáculo, no entanto. É que, na altura, a CRISPR tinha sido usada em células humanas já desde 2013. Mas nunca em células do sangue humanas. E até uma história pessoal é que este review article, que foi escrito pelo meu colega de quarto, na altura, isto foi em 2014 que saiu, e tem várias milhas que foram atingidas durante os anos, mas perguntei-me, mas eu não usar em células do sangue humanas? E foi isso então que fomos fazer. Usar o CRISPR-Cas9 em células de sangue humanas. Porque o sangue é o tecido que está mais próximo da clínica. Há várias doenças do sangue e, como podem imaginar, ninguém nos vai dar uma peça do seu cérebro, ou do seu fígado, ou do seu pulmão, mas a maioria das pessoas estariam confortáveis em vos dar uma amostra do seu sangue. E então a SIDA acho que não precisa de apresentações, que é um flagelo global em países civilizados e também em países em desenvolvimento. E sabe-se que esta doença é provocada por um vírus, pelo vírus de imunodeficiência humana. E é a infecção deste vírus que leva a esta doença. E porque este vírus infecta os linfócitos T do sistema imunológico, o vírus mata as células que são responsáveis por matar células infectadas com vírus. E por isso então podem ver porque esta doença é tão letal. Porque o vírus infecta as células que matariam ao vírus. E existem vários casos e sabe-se bastante sobre o ciclo de vida deste vírus. E é assim que temos estado a curar esta doença, temos estado a tratar esta doença. Muitos medicamentos ao mesmo tempo, um cocktail. E porquê? Porque diferentes medicamentos focam-se em bloquear diferentes partes do ciclo de vida do vírus. A entrada, a replicação, a produção de novas partículas virais. Mas este tipo de estratégia ainda não resultou numa cura. E parte é porque o vírus evolui muito rapidamente. E então é como que estamos numa corrida contra o vírus, mas o vírus tem um genoma muito pequeno, pode evoluir muito depressa e tem muitos tipos diferentes. E, portanto, pensámos que talvez fosse melhor ter uma rota diferente. E tivemos sorte nesse tipo de pensamento, porque existem pessoas, uma porcentagem muito pequena, que foram reportadas que têm resistência natural à SIDA. E tem esta resistência natural porque tem uma mutação num gene que codifica uma proteína na superfície de células T que é necessária à infecção com o vírus da SIDA. E essa proteína é CCR5. E o que se passa é que há pessoas que são homozigóticas, têm duas cópias mutantes desse gene para esse receptor, e essas pessoas são imunes à SIDA. Podem se infectar com o vírus da SIDA, mas não têm os sintomas. E isto foi demonstrado que pode também ser uma terapia. Portanto, estas pessoas ganharam a lotaria genética, gosto de dizer. E esta lotaria genética foi transferida para outra pessoa que não a ganhou ao nascimento. E este foi o paciente de Berlim, Timothy Ray Brown. É um americano que foi tratado na Alemanha, em Berlim, daí o nome, e ele foi a primeira pessoa a ser curada de SIDA. E foi curada de SIDA com um transplante de medula óssea de um dador que era compatível e, em cima disso, tinha a deficiência para este gene CCR5.
E então, com um simples tratamento, o paciente de Berlim foi tratado de SIDA e também de uma leucemia que tinha. E então a nossa pergunta, vendo isto, é: podemos conferir esta imunidade natural à SIDA a todos, a qualquer paciente que se queira, a qualquer paciente que se queira? E essa é, de facto, a estratégia por que nós enverdamos. E então o que fizemos foi que realizámos uma genectomia. Portanto, vamos cortar esse gene com precisão cirúrgica no DNA e esse CCR5. E para isso utilizamos não um guia de RNA, mas 2, para cortar um pedaço. Porque alguns estudos preliminares no nosso grupo mostraram que com 2 guias de RNA tem-se mais eficiência do que com um guia. Isto foram os princípios de utilizar CRISPR em células de sangue humanas. Então, estávamos a aprender bastante sobre como fazer este método resultar em células de sangue. As células de sangue, se pensarem um pouquinho, evoluíram para rejeitar tudo quanto sejam DNA estranhos. Os vírus são feitos de ADN e de RNA. As células de sangue, especialmente as células T, evoluíram para rejeitar tudo quanto sejam esses DNA estranhos. Portanto, foi preciso, de facto, partir muita pedra para conseguir este método CRISPR funcionar em células de sangue humanas. Mas conseguimos. E então, com este método, com os 2 guias da ARN, conseguimos fazer de forma eficaz. E que células é que nós fizemos de alvo? Utilizámos células estaminais do sangue, hematopoéticas. E porquê? Porque estas células têm as 2 características fundamentais de uma célula estaminal adulta. Dividem-se indefinidamente, portanto, posso coletar de uma pessoa e crescê-las em cultura quanto tempo quando queira. Número 1. Número 2. Podem gerar todas as células do sangue. Fizeram experiências, primeiro no Canadá, que mostraram que se tem apenas uma célula estaminal do sangue apenas, é suficiente para regenerar todo o sangue do novo animal. E, portanto, então utilizamos o CRISPR nestas células estaminais do sangue humanas para alterar o gene CCR5. E este é aquilo que fizemos, o workflow. Portanto, tiramos sangue de vários dadores, isolamos as células do sangue e depois, particularmente, purificamos as células estaminais do sangue, que se podem identificar pelo marcador molecular CD34, e depois introduzimos o CRISPR-Cas9. E nesta altura os métodos já evoluíram, mas em 2013, 2014, aquilo que fazíamos era punhamos estas células numa cuvete, punhamos o ADN que codifica a Cas9, a enzima, o ADN que codifica os guias da ARN, e tudo na cuvete, e depois dávamos um choque elétrico. E o que isto permite é que as células de sangue formam poros na membrana e estes plasmídeos entram dentro das células. E assim as células vão expressar, vão produzir a proteína Cas9 e vão produzir o ARN para esses guias. E por isso elas vão florescer verde. Temos um marcador GFP, a proteína fluorescente verde, para podermos visualizar essas células. E para as temos purificar. E isso é que mostra aqui em baixo. Quando purificam essas células, observamos que temos alta eficiência, 50% ou mais das células têm de facto a modificação nos 2 alelos de CCR5. Isto é bem pequeno, mas não sei se podem apreciar que existe uma banda em cima, uma banda em baixo. A banda em baixo é o gene que lhe falta um bocado. E podem ver que mais 50% destas colónias derivadas de células únicas já não têm esse pedaço no ADN. A função é intacta, então as células sobreviveram a este choque e ainda são capazes de regenerar todas as células do sangue num novo animal, que chamamos de ratinho humanizado. Portanto, é um ratinho, mas tem sangue humano dentro dele. E, finalmente, muito importante para a clínica, é que não tem efeitos secundários, que neste caso significa, poderiam imaginar que este CRISPR-Cas9 levaria a mutações secundárias, não é? Há algum sítio de ligação que não é perfeito, mas mesmo assim liga-se e corta. Nós não observamos isso. E foi muito encorajador.
E o que eu devia dizer aqui é que a aplicação desta técnica vai depender de pessoa para pessoa. Estes efeitos secundários, na minha opinião, deve-se conhecer o genoma de cada pessoa antes de ser submetido a esta terapia. Porque cada pessoa tem pequenas diferenças no seu genoma e, portanto, as mutações off-target, efeitos secundários, serão ligeiramente diferentes para cada pessoa. Mas em todos os dosadores que utilizámos neste estudo, não tivemos qualquer problema. Então, isto foi publicado em 2014 e a Time Magazine gostou deste estudo e em Portugal também é super interessante, fez um artigo sobre isto. Mas em esquemático temos o paciente com esta doença, neste caso a SIDA, e se podem tirar as células de sangue estaminais, utilizar a edição de genoma com CRISPR-Cas9, selecionar as células que foram editadas com sucesso e voltar a colocá-las de novo no paciente. Relembrem-se que isto é sangue, portanto podem-se tirar, pôr em cultura e voltar a pôr de novo. E isto é aquilo que eu chamo regeneração ou regeneração, com ênfase no gene. Porque é mais do que só tirar células e voltar a pôr células. É medicina regenerativa 2.0. Porque para além de crescer células fora do corpo, também se está a modificar os seus genes. E esta estratégia fizemos para a SIDA, mas claro, posso usar para outras. Por exemplo, um pouco mais tarde, identificar este gene CD55 como um gene que é necessário para a infecção com este parasita. Portanto, podem imaginar, uma vez mais, editar células do sangue para modificar este gene para que este parasita já não possa infectar as células e voltar a colocá-las dentro. E claro, a anemia falciforme e outras doenças do sangue. E estas, como eu ensinei, o sangue está de facto na vanguarda da aplicação destas terapias génicas utilizando células. E do ponto... Se possível, seja um bocadinho mais breve. Claro. Sim. Ok, então só para dizer então que esta ideia já está em ensaios clínicos na China. Portanto, na China já estão a tirar células hematopoéticas do sangue, modificar com CCR5 e pôr em pacientes. E, do ponto de vista, tanto é na China, aqui nos Estados Unidos, uma companhia licenciou 2 das minhas patentes, das nossas patentes, sobre isto, e a ideia aqui é usar a terapia do cancro. Essa é para outro dia, mas vou só dizer muito brevemente que modificar genes em linfócitos T, que atacam células de cancro naturalmente, podem imaginar que podemos fazer estas células muito mais potentes se modificarmos os genes certos. E, portanto, talvez para o ano então eu falo sobre isso. Então agora uma olhada ao futuro. Uma olhada ao futuro, que seria então utilizar este CRISPR, não em células de sangue isoladas no Petri dish, no plástico, mas ao vivo. E houve um estudo que já usou isto no fígado. O fígado, se pensarem, é muito fácil de fazer como algo. Porque o fígado filtra o sangue todo que vai pelo corpo. E então quando se injeta algo no sítio certo, vai ter o fígado. Portanto, são ensaios preliminares. Mas podíamos ser mais arrojados, talvez. E, na altura, houve vários grupos internacionais que se uniram e disseram: esta tecnologia é muito poderosa, portanto, pode ser perigosa. Então, vários grupos que se uniram para pôr um moratório em fazer investigação nesta técnica em tudo quanto tenha que ver a germline. Portanto, não queremos engenhar embriões humanos ou algo que passa às próximas gerações, não é? Já a história já esteve vários exemplos negativos deste tipo de técnicas. Mas, claro que os humanos são muito curiosos e cientistas em geral, outras coisas acontecem de qualquer maneiras. E então na China, em 2015, em maio, publicaram a primeira edição de genomas de embriões humanos. Embriões que iam ser descartados. Portanto, só uso para a investigação, mas mostraram pela primeira vez que é possível fazer CRISPR-Cas9 em embriões humanos. Na China, em maio de 2015, outra vez em 2016, e desta vez foi o meu gene preferido, CCR5, e agora aqui também nos Estados Unidos, este ano, no verão deste ano, aqui nos Estados Unidos, aqui na costa oeste, em Oregon, também se fez pela primeira vez. E uma coisa que pode aqui ver muito rapidamente é que não é perfeito,
Portanto, alguns embriões são totalmente editados, mas alguns vão ser um mosaico. Vêm aqui das células de várias cores, significa que nem todas as células têm edição do gene como se quer. E, portanto, isso é algo que, movendo-se para a frente, temos de ter muito cuidado. Aumentar a eficiência e a precisão desta técnica. E se podemos fazer CRISPR em embriões humanos, podem imaginar. Da mesma maneira que há agora um ratinho que tem Cas9, é um ratinho transgénico que tem o Cas9, o gene, no seu genoma de bactérias. Um gene de bactérias está no seu genoma, já nasce com ele. Se a próxima gerações de pessoas também tivesse este gene no seu genoma, poderíamos imaginar talvez ir à farmácia e ter medicamentos que são de facto guias da ARN. Então a Cas9 já está cá dentro, só temos de tomar o guia da ARN e pode editar diferentes genes, talvez em diferentes partes do nosso corpo, que poderiam rapidamente prevenir ou curar várias doenças. Portanto, isto é um cenário um pouco louco para o futuro. E com isso, então, uma vez mais agradeço pelo vosso tempo e pela atenção e ficarei satisfeito de ter perguntas. Obrigado. Muito obrigada pela tua intervenção. Seguidamente vamos dar a palavra ao Pedro Cardoso. Podemos fazer agora as perguntas diretamente. O tempo está a voar. Alguém tem alguma pergunta para colocar ao Leonardo? A escolha a falta os primeiros ensaios clínicos foram na China, foi pelo modelo de regulação, porque, certo? Foi por Precisamente. Isso, mais fácil a vida humana na China. Sim, portanto, como eu penso que mencionei, a regulação é um aspecto muito importante de utilizar esta técnica, agora que movemos para a frente. Porque moveu muito depressa. Em 2013, foi a primeira vez que mostraram células humanas. Em 2015, 2017, já estão já embriões humanos. E, portanto, na China, como as regulações são menos estritas do que nos Estados Unidos, eles são os primeiros a fazerem isto e existem lá mais ensaios clínicos também. Mas os Estados Unidos também têm regulações em que vão... Então, eu penso que vai ser como uma corrida. Como foi chegar à Lua. Vai ser a mesma coisa com a edição de genoma. Vai ser uma nova corrida para ver quem consegue atingir mais e melhor. Mais alguma pergunta? Realmente é um grande impacto da programação, digamos, genética nesta área que tens desenvolvido. Sim. Eu penso que é interessante não só para a clínica, mas também para o laboratório. Portanto, da maneira como fazemos as experiências, agora tenho uma questão sobre um gene que estou interessado em estudar e posso fazer uma linha celular, posso fazer um ratinho, outros animais que antes não se podia utilizar para a investigação tão facilmente, agora estão a ser mais apetecíveis, porque é mais fácil modificá-los. Portanto, é algo que não mencionei, mas do ponto de vista de ciência básica, é muito interessante agora para utilizar qualquer animal do jardim zoológico, agora pode ser um modelo organismo. Porque se vemos a sequência do genoma, CRISPR até agora funciona em todos os organismos em que se tentou. Bactérias, fungos, cães, gatos, tudo. Funciona em todos os animais e plantas que se tentaram. Mais alguém tem alguma questão? Muito obrigada, Leonardo, pela tua intervenção e o teu esclarecimento. Muito obrigado. E pelo trabalho que tens desenvolvido. Mais alguém? Está ali uma pergunta. Vejo ali uma pergunta. Eu vejo. Pela apresentação. Eu gostava de fazer uma pergunta sobre aquele trabalho que tu falaste sobre células que poderiam ser aplicadas em vários tipos de pacientes, independentemente da questão da rejeição. Talvez explorar isso para o caso da regeneração mais abrangente e toda a questão de órgãos e de coisas em maior escala? Sim, ótima pergunta.
por questões de tempo não mencionei. Mas outro projeto em que estive envolvido foi gerar células estaminais universais. Portanto, da mesma forma que existem dadores de sangue universais, que é o tipo 0, pode doar a todos, queremos fazer CRISPR engineering de células estaminais de tal forma que numa prateleira podem ser diferentes linhas de células estaminais e cada uma está validada para dar origem a células de músculo, a células da pele, a células do pulmão, e estas células estão modificadas de tal forma que qualquer paciente as vai aceitar, independentemente do seu background genético. Portanto, a rejeição imunológica é alguém que eu penso todos os dias e em que trabalho todos os dias. E espero que no próximo ano ou 2 possa ter mais novidades sobre isto. Mas é de facto uma área muito, muito interessante. Muito obrigado pela pergunta. Mais alguém? Mais uma pessoa. Parabéns pela apresentação, Leonardo. Já agora, alguma vez testaram este tipo de técnica em organismos vegetais, sobretudo em plantas comestíveis, de forma a ser um veículo para as pessoas consumirem mais tarde a evolução? Sim, o nosso grupo foca-se em células humanas e de ratinho. Mas outros grupos têm tentado e conseguido com sucesso modificar células de plantas com CRISPR. E como podem imaginar, grandes companhias como Monsanto e outras que já estão ocupadas a modificar plantas para ter resistências a pesticidas, para ter novas vitaminas no seu genoma, para poderem crescer em novos locais que não conseguiam antes. E eu penso que o CRISPR pode ser parte da resposta ao problema de conseguirmos alimentar uma população crescente no mundo. Éramos 6 bilhões, 7 bilhões, vamos ter 8 bilhões cedo. E de facto eu penso que vai ser preciso usar CRISPR para acelerar a evolução. Por isso que é um outro ponto, é que nós humanos temos selecionado e forçado a evolução artificial de plantas durante milhares de anos. Portanto, o CRISPR não é diferente disso. É o mesmo conceito, que é modificar plantas para ter características que nós queremos. Mas em vez de demorar milhares de anos, só demora uns poucos anos. Portanto, é uma diferença exponencial na velocidade com que se podem generar novas plantas. Podem ser interessantes. Ok, obrigada, parabéns. Olha, muito obrigada, Leonardo, pela tua intervenção e todo o esclarecimento. Muitos parabéns, continuação de sucesso. Obrigado. E vamos então proceder, desde até à próxima, vamos proceder ao próximo. Obrigado. Vamos desligar. Podes também assistir. Obrigado, claro. Assim farei.